Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo do 40 até o 45. Diz assim a palavra de Deus: Aproximou-se dele um leproso, rogando-lhe de joelhos: Se quiseres, podes purificar-me. Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou-o e disse-lhe: Quero, fica limpo. No mesmo instante, lhe desapareceu a lepra e ficou limpo. Fazendo-lhe então veemente advertência, logo o despediu. E lhe disse: Olha, não digas nada a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para servir de testemunho ao povo. Mas, tendo ele saído, entrou a propalar muitas coisas e a divulgar a notícia, a ponto de não mais poder Jesus entrar publicamente em qualquer cidade, mas permanecia fora, em lugares ermos, e de toda parte vinham ter com ele. Até aqui a leitura das Escrituras Sagradas. Vamos orar mais uma vez. Ó Senhor, Tu és um Deus maravilhoso. Tu és um Deus que nos encontra, que nos traz cura, que nos traz a vida. Ó Deus, que nesta noite, através dessa porção do Teu Evangelho, possamos ouvir a Tua voz, falando ao nosso coração. E assim, ouvindo-a, nossas atitudes sejam mudadas para a Tua honra e para a Tua glória. Fala conosco, ó Deus, em nome de Jesus que nós oramos. Amém. No tempo da pandemia, a pandemia foi um momento desafiador, um momento difícil para nós. A pandemia gerou algumas coisas que são estranhas ao povo de Deus. As pessoas ficaram com medo de se relacionar. Se alguém dizia: eu estou com suspeita de Covid, logo essa pessoa era excluída. Você não queria ter relacionamento com essa pessoa. Fica para lá. E quando isso acontecia na nossa casa, por várias vezes a gente se trancava dentro de um quarto, não saía, ficava ali como se fosse um prisioneiro na própria casa, com a desculpa de: eu preciso prevenir a minha família, então eu vou ficar aqui nesse isolamento. Nós passamos por esse tempo, enfrentamos, alguns desafios vieram, mas eu quero lembrar a vocês que ao mesmo tempo que nós nos resguardávamos, nós também queríamos ter contato, queríamos ter relacionamento, queríamos voltar à normalidade, parar com isso de viver distanciado, de viver em isolamento. Agora eu quero que você lembre desse texto. Há um homem com lepra. A lepra é uma doença de pele, vários tipos de doenças que não havia cura, então não tinha um medicamento para curar, e era uma doença que as pessoas se afastavam. Então, eu quero que você imagine uma pessoa cheia de machucado pelo corpo inteiro, com pouco tratamento, com provavelmente um aroma, um odor muito forte, sendo afastado da sua família, sendo afastado do templo do Senhor, sendo afastado do arraial. Agora ela vive nas cavernas, vive aos arredores daquela localização. Ele não tem mais relacionamento com ninguém. Ele vive isolado, porque não pode viver com essa doença perto das outras pessoas. Então, o tema do sermão dessa noite é: venha a Jesus para ser purificado. Venha a Jesus para ser purificado. Como você deve se aproximar de Jesus? O primeiro conselho é: humilhe-se, suplicando a purificação de Jesus. Vamos ler novamente o versículo 40, que diz assim: aproximou-se dele
um leproso, rogando-lhe de joelhos: se quiseres, podes purificar-me. Então, esse homem, cheio de doença de pele, que estava excluído, estava afastado, se achega até a Jesus. Ele rompe todas as coisas e vai até a Jesus. E lembre-se que no Antigo Testamento é muito tratado sobre isso. Levítico 13 vai dizer assim: as vestes do leproso em que está a praga serão rasgadas e os seus cabelos serão desgrenhados. Cobrirá o bigode e clamará: imundo, imundo. Será imundo durante os dias em que a praga estiver nele. É imundo, habitará só. A sua habitação será fora do arraial. Então, o arraial era composto da seguinte forma: o tabernáculo de Deus era no centro, era a representação da presença de Deus, a habitação de Deus entre os homens, e as tribos de Israel ficavam ao redor desse tabernáculo. Quando você era acometido pela lepra, você não podia ficar mais diante da presença de Deus. Você não podia ficar mais no arraial. Então você era expulso deste arraial e vai viver agora aos arredores, vai viver em lugares sozinho. Então veja que o leproso, ele não pode adentrar nas comunidades. Ele não pode sair dos lugares ermos e ir para dentro do arraial, para dentro da sociedade. Por quê? Porque ele pode contaminar outras pessoas e também porque tem uma lei aqui. Então, a lepra, ela vai simbolizar duas coisas: uma doença física e uma doença espiritual. Aquele homem estava cometido por essas duas doenças e ele tinha uma lei: ele não poderia voltar a menos que estivesse curado. Mas ele vai violar a regra, ele vai violar a lei e vai até Jesus. Ele vai chegar muito próximo de Jesus, a ponto de Jesus esticar o braço e poder tocá-lo. Aquele homem quebra a lei para se achegar até a Jesus. Em outro relato, que é o relato dos 10 leprosos, que é narrado em Lucas 17, diz o seguinte: ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Então aqueles outros 10 leprosos obedeceram à lei, ficaram longe, estão clamando pelo Senhor. Este não, este ele quebra a lei e vai até Jesus Cristo. Ele vai se ajoelhar, mostrando que Jesus tem a autoridade para curá-lo. E aí o pedido dele é: se quiseres, podes me purificar. Então ele está se rendendo à soberania de Deus. Ele está se rendendo à soberania do próprio Jesus, para dizendo assim: eu sei que o Senhor pode me curar, mas você precisa querer. Então, se o Senhor quiser, podes me purificar. Então, o Senhor pode fazer qualquer coisa. Eu estou aqui prostrado diante de ti. Por favor, realize uma obra maravilhosa. Outras vezes, algumas pessoas vão tocar em Jesus. Mas aqui é Jesus quem toca. É Jesus quem realiza. É Jesus que vai responder aquele pedido. Então, assim como eu falei com as crianças, nós precisamos clamar ao Senhor, pedir ao Senhor para que Ele nos abençoe, mas ao mesmo tempo, devemos nos prostrar e saber que Ele pode ou não te abençoar. Ele pode ou não te curar. Uma enfermidade física pode ser algo que o Senhor vai tratar no seu coração para te aperfeiçoar. Ele pode não curar a você e a mim com um problema físico, mas o que Ele cura é muito melhor. O que Ele cura é o nosso interior. Ele nos dá vida, nos dá salvação. Não tem bênção maior do que essa, é receber
o perdão de pecados por Cristo Jesus. Aquele homem, então, implora, se joga ao chão, se curva diante de Deus. Então, nós precisamos nos curvar diante do Senhor. Nós precisamos parar de negociar, parar de querer justificar os nossos pecados. Nós precisamos nos curvar e pedir a Ele: Senhor, purifica-me. Senhor, muda o meu coração. E muitas vezes nós estamos querendo uma bênção do Senhor, querendo o alívio que vem de Deus, mas não queremos confessar os nossos pecados. Muitas vezes nós queremos bênção sem nos render a Ele. Nós estamos ainda soberbos, altivos, com o nariz empinado, querendo receber de Deus, mas não querendo se prostrar, se curvar diante desse Senhor. É o nosso jeito moderno de viver. É o nosso jeito moderno de lidar com Deus. Mas não pode ser assim. Você precisa se curvar diante de Deus. Às vezes, nós somos grandes consumidores da fé. Queremos bênçãos atrás de mais bênçãos, mas não queremos nos curvar, não queremos aceitar a nossa obrigação. Muitas vezes, nós vamos mascarar os nossos pecados, as nossas vontades. Nós precisamos dar ao pecado o nome de pecado. Nós precisamos parar de culpar as outras pessoas pelas nossas falhas. Precisamos parar de terceirizar os problemas, em saber que os problemas são nossos. É o meu problema, é o seu problema, é a sua culpa, é o seu pecado. Parar de tentar fazer uma autopiedade, uma pretensão de, não, eu não mereço isso, eu não mereço passar por isso, eu preciso de algo melhor, algo maior. Renuncie a essas coisas. Curve-se diante dele. Não espere você estar 100% pronto, preparado, ajustado, moldado. Fala assim, agora eu vou até Jesus. Se você esperar esse momento, você nunca vai se achegar a Jesus. Este leproso, doente, enfermo, ele vai a Jesus daquela mesma forma. Ele vai como está, mas ele não permanece da mesma forma. Às vezes a gente quer largar os vícios, quer largar os problemas, as dificuldades, mas nunca consegue, porque é pela palavra de Deus que a gente vence os nossos desafios. Não finja que você é forte, que você é poderoso, que a sua fé é grandiosa. Faça igual esse homem. Curve-se diante de Deus e se submeta à sua autoridade. Então, esse foi o primeiro conselho. Humilhe-se suplicando a purificação de Jesus. O segundo conselho é: confie na compaixão poderosa de Jesus. Versículo 41 e 42. Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou-o e disse-lhe: quero, fica limpo. E no mesmo instante, lhe desapareceu a lepra e ficou limpo. A ideia aqui do profundamente compadecido ele está tocado em suas entranhas. Aquilo que é mais profundo, é o seu íntimo. Ele sentiu profundamente a dor daquele leproso. Jesus se compadece e se compadece profundamente das suas dores, das suas angústias em todo o tempo. Ao olhar para aquele homem, Jesus está vendo muito mais do que apenas feridas. Lembrem-se, Jesus,
há pouco tempo atrás ele foi tentado. Versículos 12 e 13. E ele vence Satanás. Ele vai vencer o teste que Adão e Eva perderam, erraram. E agora o reino de Jesus está avançando sobre as trevas. Quando Jesus olha para esse leproso, ele está vendo a obra de Satanás que foi iniciada no Éden. E agora aquele homem está sofrendo por causa disso. Lembrem-se, o pecado quando entra também a morte. Então você está olhando para uma pessoa totalmente enferma, como se fosse um zumbi. Jesus se compadece dessa forma porque ele está vendo a atuação do reino de Satanás sobre aquele homem. Aquele homem agora vive angustiado. E é por isso que Jesus agora está profundamente compadecido. Mas veja, a compaixão, embora nós vivemos em tempos em que os sentimentos devem ser aflorados, aquilo que eu sinto compaixão por essa pessoa, mas eu não faço nada por ela. Isso é uma compaixão vazia, uma compaixão fraca, uma compaixão que não reflete uma compaixão de Cristo. A compaixão de Cristo ele sente profundamente nas suas entranhas. E isso gera uma consequência. Ele vai então realizar uma obra. Então, assim como o amor não é um sentimento, mas é uma ação, a compaixão também. Você fica compadecido das pessoas, então por isso você deve agir ativamente por essas pessoas. Você não pode apenas, estou compadecido, se vire, fique aí sozinho. Não, não é isso. A sua compaixão deve levar você a uma boa obra por causa daquelas pessoas. Jesus, ele constantemente toma o problema dos aflitos e traz para si. Ele leva para o seu próprio coração. E é por isso que ele vai chorar com os entes queridos. Ele traz isso para ele. No meio de um povo, principalmente de líderes, que vivia preso aos mínimos detalhes da lei, mas se esquecia de realizar a obra. Se esquecia de levantar os olhos e ver o que realmente importa, que é cuidar, que é ter compaixão. Mas Mateus 23 vai dizer assim: nos preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Aqueles líderes precisavam ter compaixão daqueles que estavam sofrendo. Jesus então ama intensamente e deseja então buscá-los e curá-los. Então Jesus vai estender a mão, vai tocar e dizer: quero, fica limpo. Mas veja que aqui tem uma imagem que é muito importante. No Antigo Testamento, essa pessoa, ela saía do arraial e ninguém poderia ter contato com essa pessoa. Se alguém tivesse contato, ela deveria voltar ao templo, fazer o processo de purificação, porque ele agora é impuro. Só que Jesus toca a este homem e ele não torna-se impuro. Na verdade, o que acontece é o oposto. Aquele homem que estava impuro vai se tornar puro, porque é o poder de Jesus. Então, a lei proibia a Jesus de tocá-lo. Ele vai e toca para curá-lo. Ele quebra a lei, porque o mais importante não são as minúcias da lei, mas sim em curar aquele homem. É um toque que cura, é um toque que vai transformar a vida deste homem. E veja que este homem, ele tem um problema físico e um problema espiritual. Quando ele está afastado do arraial, ele não pode mais ir ao templo cultuar. Ele não tem mais tempo, não tem mais a oportunidade de cultuar. Então Jesus vai curar e vai trazer esse homem
de volta. Mas Jesus, ele também tem compaixão de nós. Ele também se compadece de nós. Compadece das nossas fraquezas. Os milagres, eles têm um propósito específico: revelar que Jesus é o Filho de Deus e nada mais do que isso. Então Jesus vai realizando milagres para mostrar que ele tem poder para curar. Então, os milagres hoje podem acontecer? Sim, podem acontecer. Deus ainda opera sobrenaturalmente sobre tudo e todos. Você pode receber a cura de um câncer, de um problema seríssimo, e médico nenhum vai explicar. O que nós não entendemos são pessoas que se dizem que têm o dom da cura. Porque o dom da cura, assim como Jesus aqui, ele imediatamente é curado. Jesus não orou, não pediu ao Pai, não fez nada, apenas tocou neste homem. Os apóstolos também depois vão ter este mesmo poder. Mas eu estou dizendo que você não pode orar pela cura de alguém? Não, não é isso. Estou dizendo que você não tem poder para curar alguém. Quem pode curar é o próprio Senhor, se Ele assim desejar. Então a gente deve orar: se queres, Senhor, cura-me. Se queres, faça isso. Se Ele quiser, Ele realizará. Então, quando nós entendemos a nossa fraqueza, a nossa condição diante de Deus, nós vamos nos prostrar diante dele. E eu quero dizer para você que, uma vez, você estava cheio de lepras. Ou talvez você ainda esteja cheio de lepras. Talvez você ainda esteja com o seu coração cheio de amargura, de problemas, e precisa curvar-se diante de Deus. O nosso corpo, ele é um corpo corruptível. É um corpo que estraga facilmente. Eu falei da Covid no início, ninguém viu um vírus da Covid por aí. Mas ele, quando ele entrou no nosso organismo, ele fez grande estrago. Porque o nosso corpo, ele é um corpo frágil, fraco. Ele é um corpo que deseja as coisas deste mundo. E Paulo parece que ele vai ecoar isso em Romanos 7, quando ele vai dizer assim: desaventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? E aí ele responde no versículo 25, graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Nosso corpo hoje, ele é fraco, ele é inclinado ao mal. O corpo daquele leproso estava contaminado pelo mal, mas é Jesus Cristo quem nos livra deste mal. Versículo 42 vai dizer: no mesmo instante lhe desapareceu a lepra e ficou limpo. A cura é então realizada por Jesus instantaneamente. A sogra de Pedro que nós vimos, instantaneamente ela se levanta, acaba a febre e começa a servir. Depois nós vamos ver a história de um paralítico que levanta e anda. Depois nós vamos ver a história da mão ressequida, que rapidamente foi restaurada. Do endemoniado que foi curado. Então Jesus opera instantaneamente a sua vontade. E tantas outras curas vão sendo realizadas para mostrar o quê? Que Jesus Cristo é o Filho de Deus. É um sinal visível para todo aquele povo que este é o Filho de Deus. Embora Jesus não deixe que ninguém diga, ele está realizando a sua obra um a um. Então, você precisa confiar que Jesus Cristo é compassivo, ele é amoroso, ele escuta aquilo que você pede, ele escuta aquilo que está no seu coração, aquele mais íntimo, aquilo que você não revela a ninguém.
você deve colocar isso diante de Deus. Precisa confiar. Mas muitas vezes o nosso coração, que é enganoso, tenta nos enganar. E aí você pensa, Deus até pode, mas Ele não me quer. Deus aceita um leproso, mas você acha que a sua sujeira é maior do que a lepra. Que a sua sujeira é forte demais para Jesus resolver. E aí você tenta resolver por si só. Às vezes o seu coração diz que Deus até me quer, mas nada muda, nada se transforma, nada é mudado por Deus. Então você vive como se o toque de Cristo só consolasse, mas não purificasse de verdade o seu coração. Você deve crer nisso. Você deve clamar por esse Senhor com a certeza de que Ele agirá. Tenha fé ao clamar ao Senhor. O leproso nos ensina que a compaixão de Cristo não é um sentimento frágil, não é um sentimento passageiro, é um amor que se move, é um amor que se aproxima, é um amor que toca. Jesus se compadece das nossas dores. Ele se compadece dos seus problemas e Ele vai purificar cada um de nós. Nós somos purificados por Jesus. Mas às vezes nós temos uma incredulidade muito educada, uma incredulidade muito certinha, que às vezes a gente ora por obrigação, mas ora sem esperança, sem confiar que aquilo pode acontecer. Muitas vezes a gente pede perdão sem a certeza de que Deus nos perdoa. Muitas vezes nós falamos da graça, mas vivemos como se Jesus não estivesse presente, como se Jesus estivesse com seus braços cruzados e não pudesse nos salvar. Muitas vezes você conhece as Escrituras, você conhece a doutrina bíblica, você conhece tudo isso, mas por dentro ainda se acha indigno, se acha sujo demais, uma sujeira muito grande para recorrer a Jesus. Meu irmão, você precisa olhar para o seu passado que tanto te consome, tanto te traz tristeza, e saber que Jesus já perdoou o seu pecado e esquecê-lo de uma vez por todas. Porque senão você vai viver constantemente olhando para o passado e sofrendo, sofrendo, sofrendo. Jesus já perdoou você. Você precisa largar esse passado para trás. Precisa deixar esse passado obscuro de uma vez por todas. Precisa parar de dar desculpas esfarrapadas para se achegar a Deus. É apenas se curvar diante dele, dizer: Senhor, sem o Senhor eu nunca serei purificado. Eu não consigo purificar o meu coração. Esse foi o segundo conselho. Mas o terceiro conselho é: submeta-se à palavra de Jesus. Versículo 43. Fazendo-lhe então veemente advertência, logo o despediu. Então, o que é veemente advertência? Jesus vai advertir seriamente, severamente este homem. É quase nos nossos dias uma bronca que aquele homem vai levar agora de Jesus. Primeiro ele recebe a compaixão, agora ele vai receber uma bronca séria. Jesus vai se exaltar. Aqui a palavra é a ideia de um grito, como se a pessoa estivesse irada, estivesse explodindo. Então, ele está dando uma bronca muito forte àquele homem. O tom de voz de Jesus provavelmente subiu para falar com ele. E ele vai dizer no versículo 44, olha, não digas nada a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para servir de testemunho
ao povo. Qual que é a ordem de Jesus? Fica quieto. Fala para ninguém o que eu fiz. Não é o tempo de anunciar aquilo que Deus realizou por intermédio de Jesus. Aqui é aquela ideia que a gente estava falando de manhã. Você tem um segredo messiânico. Jesus não quer ser reconhecido como filho de Deus. E aí, se você voltar no versículo 34 do capítulo 1, Jesus vai dizer assim, o texto vai dizer assim, e ele curou muitos doentes de toda sorte de enfermidades. Também expeliu muitos demônios, não lhes permitindo que falassem, porque sabiam quem ele era. Então, Jesus fala para esse homem leproso, que agora foi curado, fica quieto, eu não quero que você fale. Os demônios obedecem a Jesus e não falam. Mas esse homem, que acabou de receber uma maravilhosa graça de Jesus, uma cura para a sua enfermidade, recebe uma repreensão veemente e ele não obedece a Jesus. Ele não faz aquilo que o Senhor queria. E aí tem mais motivos para isso. Jesus não queria ser reconhecido como um realizador de milagres. E hoje nós vemos muitas pessoas que buscam a Jesus não pelo que ele é, mas pelo aquilo que ele pode fornecer. Ele pode fornecer cura. Jesus não quer ser reconhecido por isso. Jesus não quer que as pessoas comecem a segui-lo por causa daquilo que ele realizou. Mas ele vai dizer para esse homem também, vá e mostra-te ao sacerdote. Porque precisava passar por um ritual do sacerdote. Por quê? Lembra que eu disse? Ele é um problema externo e interno. Então aqui você precisa passar por um ritual de purificação, um ritual de perdão de pecados. Aquele homem precisava levar 2 aves até o sacerdote. O sacerdote ia matar uma dessas aves, ia pegar o sangue, ia derramar sobre uma ave, depois ia derramar o sangue sobre ele, e essa ave que ficou viva, vai então voar pelo deserto para expiar os pecados. Depois desse ritual, aquele homem pode voltar a ter comunhão, pode voltar para o arraial. Então, Jesus está dizendo, você vai lá, cumpre a ordem de Moisés, seja purificado e fique calado. Não anuncie isso para ninguém. Mas, versículo 45. Tendo ele saído, entrou a propalar muitas coisas e a divulgar a notícia, a ponto de não mais poder Jesus entrar publicamente em qualquer cidade, mas permanecia fora em lugares ermos e de toda parte vinham ter com ele. Então aquilo que Jesus não queria que acontecesse, acontece. Jesus agora não tem mais lugar para ir, ele não consegue mais entrar na cidade, porque aquele homem, ao descumprir a ordem de Jesus, anuncia em alta voz para todo mundo o que Jesus fez com ele. Ele foi purificado, ele foi transformado. Mas mesmo assim, mesmo ao receber o milagre, ele não se submete à vontade de Jesus. Então, às vezes, a gente recebe tantos milagres, mas nós não submetemos à palavra de Jesus. Queremos ser curados, mas não queremos obedecê-lo. Queremos que a nossa família vai bem, mas não queremos obedecê-lo. Esse homem fez exatamente isso. Ele estava enfermo, Jesus o curou, e ele imediatamente, assim como as feridas foram saradas, ele imediatamente desobedece a Deus. Ele imediatamente desobedece a palavra do Senhor. Os seus sentimentos foram maiores do que a ordem. Ele tinha uma ordem para cumprir. Não precisava fazer nada. Apenas ficar calado. E nem assim ele obedece ao Senhor. Ele buscou o Senhor atrás de uma bênção, mas não conseguiu deixar com que Jesus Cristo reinasse
em seu coração. Busque a Deus, mas Ele deve reinar no seu coração. E a última parte desse versículo traz algo muito importante. Mas Jesus permanecia fora, em lugares ermos. Veja o que está acontecendo aqui. Jesus poderia andar em qualquer lugar, e aquele homem cheio de problemas, cheio de chagas, só podia ficar sozinho, isolado. Aquele homem desobedece, depois de ser curado, conta para todo mundo, e Jesus fica agora nos lugares ermos, fica sozinho. Sabe o que isso ensina para a gente? Quando Jesus vai morrer, o sacerdote está no templo, fazendo o sacrifício, Jesus está no Gólgota, em um lugar ermo, para nos dar a purificação do pecado. O que Jesus faz com esse leproso, ele fica em um lugar ermo para purificar os pecados daqueles homens, daquele homem. Jesus vai para a cruz, em um lugar também ermo, para nos dar a salvação. É a mesma coisa que está acontecendo. Jesus, ele vai para um lugar isolado para dar a salvação a você. Então, o que isso nos faz pensar é que nós somos os leprosos da história. Nós estávamos nos lugares ermos. E Jesus foi lá, tocou em nós. Nós fomos purificados, temos acesso ao Pai, mas Ele ficou lá, naquele lugar ermo, para morrer pelos nossos pecados. Assim como as aves tiveram que morrer para cumprir a lei de Moisés, Jesus Cristo morre também para cumprir a vontade do Pai. Por causa de nós. Por causa das nossas enfermidades. Por causa do nosso pecado. Por causa da nossa doença. Então Jesus vai morrer em nosso lugar. Então, meus irmãos, o que nós precisamos é olhar para a obra maravilhosa de Jesus e se render a Ele. Confiar que Jesus, Ele é soberano, Ele pode curar você em qualquer instante. Ele pode fazer qualquer coisa, mas Ele te dá uma salvação muito maior do que ser curado de uma lepra. Ele te dá uma salvação de uma doença eterna. Agora, cada um de nós temos relacionamento com Deus. Estamos reconciliados, estamos dentro do arraial de Deus, porque as chagas já não fazem mais presença em nosso corpo. Estamos purificados pela obra de Jesus Cristo. Então, não viva a sua vida da mesma maneira. Você agora é purificado pelo Senhor. Não se contamine, não se suje com os pecados. Permaneça limpo, assim como Jesus nos limpou. Que Deus nos abençoe.